Olá, boa noite. Meu nome é Laís, sou professora da área de linguagens aqui na Rede Cromos de Ensino e a gente vai fazer hoje a questão número 23 neste momento do caderno amarelo, ok? Ok, então aqui na questão 23 a gente tem um texto do Oswald de Andrade que se chama aí essa peça maravilhosa, O Rei da Vela. Oswald fazendo parte aí dessa primeira fase do nosso modernismo na geração de 22 e a gente segue com um pouco mais da sua produção por mais alguns anos, né? E aí esse texto a gente está aí calcado mais ou menos nesses anos 30 e é um fragmento que a gente tem do Rei da Vela, então um texto pertencente ao gênero dramático. Temos aí as falas, né, pertencentes a Heloísa e ao Pinote. E o comando nos diz o seguinte: o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura. Então, todo o pulo do gato dessa questão está com relação não ao que Oswald produz enquanto textualidade, discurso e ideologia nesse fragmento, mas sim com relação ao que é esse público leitor, a quem ele está direcionando e como é a recepção desse texto, né? Então, o que temos como organização aí das alternativas são preconceituosa, é um público leitor com uma postura preconceituosa, conservadora, preciosista, nacionalista ou eclética. Vamos conferir lá no texto o que vem dizendo aí para nós. Heloísa diz: faz versos? Pinote responde, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa diz: futuristas? Não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento. Mostre então a face, uma didascalha aqui colocada, e fiquei passadista. Ou seja, toda a relação que traz aqui é de Heloísa começando a questionar que tipo de poeta era aquele e ele respondendo que se fosse necessário faria quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Ou seja, um tipo de perspectiva que estaria aqui um pouco mais renegando qualquer uma daquelas ideologias, daquelas vanguardas todas ali do início do século. E aí Heloísa pergunta: futuristas? Não, senhora, já fui futurista. Então ele nega uma presentificação de um texto que vai surgir aí pela ruptura, pela quebra, pelo surgimento de outras formas de decodificação desse sistema poético. E aí, nesse sentido, Oswald propõe aqui um mínimo de ironia, um mínimo de propagação de uma ideia avessa àquilo que esse personagem Pinote está colocando. Ou seja, no fundo o que Heloísa questiona traz uma ironia aí diante daquilo que Pinote nos responde, pensando nesse público leitor que não gostaria de algo inovador, mas sim de uma perspectiva conservadora, ao optar por modelos consagrados, que seriam quais? As quadrinhas, os acrósticos, os sonetos e os reclames, já que ele nega que esse posicionamento da vanguarda futurista enquanto uma vanguarda inovadora, que traz para nós aqui a perspectiva de alternativa certa da letra B, ok?